Bem-vindos a mais um episódio de 20 anos, 20 entrevistas, a série especial de grande consumo que celebra 2 décadas de histórias, transformações e protagonistas do universo de grande consumo. Hoje olhamos para o comércio de proximidade, um setor que se reinventou e tornou vital para a coesão económica e social do país. A nossa convidada é Carla Esteves, diretora executiva da Unimark e da associada Aqui a Fresco, que nos vai ajudar a perceber como esta rede tem vindo a unir forças num mercado fragmentado ao promover a modernização e a sustentabilidade do retalho de proximidade em Portugal. Carla, muito obrigado por ter aceitado o nosso desafio. Seja muito bem-vindo ao Estudo de Grande Consumo. Muito obrigada, Bruno, e é uma excelente oportunidade para falar aqui da marca Aqui é Fresco, mas antes queria dar os parabéns à Grande Consumo pelos seus 20 anos. 20 anos de muito trabalho, muito empenho, muita dedicação, muita resiliência e, no fundo, agradecer também a parceria que tem tido ao longo nos últimos 10 anos com Aqui é Fresco, porque, no fundo, é a Grande Consumo que nos ajuda a lançar a grande revista, a 2 revistas anuais, porque fazemos-las semestralmente, que é com a ajuda também da Grande Consumo, que a mantemos viva e que é uma revista também já de referência no nosso mercado. Muito obrigada à Grande Consumo. Obrigado nós pela confiança e pela parceria, Carla. A rede Aqui é Fresco nasceu, e acho que há muita gente que não sabe disto ainda, da vontade de unir forças num setor fragmentado. Creio que era mais fragmentado então do que é hoje necessariamente. Carla, como é que descreveria a relação ou a evolução da rede e o papel da Unimark também nessa mesma consolidação do comércio de proximidade em Portugal? Falamos aqui a Fresco, mas não podemos esquecer, obviamente, o papel da Unimark por detrás da rede Aqui a Fresco. Certo. Portanto, esta marca nasce há 14 anos. Eu integrei a Unimark no dia 6 de outubro de 2011 e a partir daí comecei a criar a rede Aqui é Fresco. Claro que os primeiros tempos não foram fáceis, foram muito desafiantes, até porque vivíamos numa altura complicada, estávamos todos em crise, portanto 2008, 2014 foi uma crise bastante grande, inclusive com a Troika em 2011, e aqui foi unir forças, muita paixão naquilo que estava a fazer, resiliência, empenho, dedicação e a partir daí arregaçar mangas e vamos lançar a rede. Lançámos a rede em janeiro de 2012, com poucas lojas, com poucos associados da Unimark a investir na nossa rede e a partir daí foi motivar mais fornecedores, motivar mais associados e mais clientes e fazer crescer a rede. E pondo números nessa mesma equação, e aproveito para fazer a pergunta seguinte: que momentos mais marcaram, ou que momentos mais marcantes nessa trajetória de crescimento até a dia de hoje? E como é que definiria o Aqui é Fresco hoje? Se quiser dizer quantos associados tinha e lojas tinha então, para quantas tinha hoje, acho que podemos ir por aí, Carla. Posso dizer que é assim, em janeiro de 2012 nós temos 138 lojas, sendo que o primeiro folheto arrancou só com 30 fornecedores e aqui vemos aquilo que tínhamos e a grandeza que temos ao dia de hoje, porque houve um crescimento bastante exponencial a nível da marca, até pela motivação que demos ao mercado e pela afirmação e identidade que demos à marca. O Aqui é Fresco foi para mim um grande desafio na altura, porque estávamos no mercado com muitos fechos a nível de grupos. Vinha de uma realidade mais ou menos semelhante, sim, exatamente, uma realidade semelhante. Foi uma altura que a crise levou ao encerramento de vários grupos económicos e de vários cash and carries e, portanto, o mercado estava ali em ebulição. E havia um desacreditar de comércio integrado. Portanto, havia muitas redes que tinham acabado no mercado da nossa concorrência e criar uma nova em plena crise foi aqui um desafio gigante e uma oportunidade muito grande. Mas também foi uma oportunidade muito grande para a Unimark. Porquê? Porque a Unimark aqui conseguiu uma afirmação diferente, conseguiu provar que, além de ser uma central de negociação, era também um parceiro estratégico para os seus clientes, e clientes num todo, clientes dos nossos associados, e a partir daí com escala, porque negociar em conjunto, criamos a escala, a união e o foco e o propósito que é o comércio de proximidade, conseguimos vingar esta marca que hoje em dia é uma marca bastante reconhecida no mercado, a marca Aqui é Fresco. E podemos considerar nessa evolução, Carla, que esse momento, o momento da fundação, foi um momento marcante para todos vós, o levar a que voltassem, neste caso foram os fornecedores, a indústria, os parceiros comerciais, voltassem a acreditar no comércio integrado, no seu modelo de negócio, na sua atomização a nível nacional, mas que percebemos que tem mais força daquilo que as pessoas pensam. Esse momento foi marcante para a Unimark e para o Aqui é Fresco. Foi um momento muito, muito marcante. Este início desta marca foi um marco bastante grande, tanto para a Unimark como para o Aqui é Fresco e até para mim pessoalmente enquanto profissional. Portanto, foi aqui um marco importante, um marco que levou a muito empenho, muita dedicação, muitas horas
de trabalho, muito a motivar tanto associados como fornecedores, porque no fundo, eu às vezes digo mesmo à minha equipa que estou no meio de um triângulo, portanto eu tenho que pensar o grupo dos associados, o grupo dos fornecedores parceiros e o grupo dos nossos retalhistas e a partir daí temos de trabalhar sempre para ser cada vez melhor. Proposta de valor para todos. Exatamente, e criar aqui as propostas de valor de forma a nunca descurando aquilo que é o nosso ADN, que é o comércio de proximidade e depois é a conjugação entre modernidade e tradicional, porque não podemos nos esquecer que as lojas... Como é que isso se consegue, Carla? Conseguimos, reinventando, criando aqui e adotando aqui algumas tecnologias mais inovadoras, até para perdermos menos tempo, portanto quanto mais automatizados formos e mais integrados formos, também mais fácil é, há uma perca de tempo, tanto para o retalhista como para nós, inclusivamente na central, e há ganhos aqui de oportunidade exatamente para trabalharmos em prol de um melhor serviço, adotando até outro nível de fornecedores e outro cariz de fornecedor. Portanto, aqui temos estado sempre a tentar conjugar aquilo que é o preço, porque o preço não deixa de ser importante, um preço competitivo, uma boa cabaz médio, mas aliando sempre ao conhecimento do nosso consumidor e do nosso shopper. Percebemos que estamos aqui numa altura da vida que o shopper está muito bem informado, é fácil hoje em dia chegarmos a um linear e consultar através do telemóvel qual é que é o preço da concorrência, portanto temos de ter um bom preço, sim, mas nunca descurando o nosso serviço. E nós temos aqui um serviço muito próximo, muita relação, muita empatia, muito conhecimento, que é isso que nos faz a diferença de alguns players que estão no mercado. E já voltamos a falar do presente, mas eu insisto um bocadinho mais no passado ainda. Olhando para o passado, Carla, o que mais surpreende ou surpreendeu da forma como o retalho nacional resistiu por um lado, mas também soube inventar ou reinventar por outro? A Carla já lançou aqui algumas pistas, mas nesta curva destes 14 anos, que capítulo ou que capítulos a mais surpreenderam? Qual foi, afinal, o segredo para o que é fresco? Vingar, singrar e crescer, acima de tudo. Isto é um canal que, além de tudo, também é inspirador, porque, no fundo, é assim, em grandes crises, ele consegue se reinventar, reajustar, reafirmar, portanto, há aqui sempre um trabalho muito grande pela sua resiliência. A nível de marcas, foi o lançamento da marca, sem dúvida alguma, porque foi um grande desafio, até porque era uma coisa nova na minha vida profissional, também era um marco novo para a Unimark, embora eles já tivessem tido outros projetos, este era aquela grande aposta que nós queríamos dar até para tornar a identidade da Unimark e do Aqui é Fresco ainda mais em prol no mercado. Por outro lado, foi chegarmos às 500 lojas, lembro perfeitamente como se fosse hoje, que ficámos todos em festa, chegar às 500 lojas naquela altura, em 2015, era um grande marco, foi ali um desafio grande de um trabalho conjunto, porque o trabalho não é só da central, é também dos nossos associados, porque aqui a motivação e a procura e a promoção no terreno é feita pelos nossos associados e pelos seus colaboradores. E por outro lado foi a convenção digital, porque efetivamente numa altura de pandemia, que temos sempre que ouvir falar da pandemia, no caso do Aqui é Fresco, porque efetivamente foi um marco inacreditável, porque também foi algo que era surpreendente, algo que era inovador, algo que não foi fácil explicar tanto à estrutura como para os fornecedores e depois como aos associados, porque queria aqui primeiro um acreditar da parte do fornecedor, porque o fornecedor tinha que nos apoiar, por outro lado um acreditar dos associados que isto ia ser possível e depois muita formação aos nossos retalhistas. Portanto, isto foi o terceiro marco. A nível dos 14 anos são estes pontos, embora possa dizer que todos os dias seja um desafio, porque isto é um mercado muito volátil, é um mercado que está sempre em profundas alterações e nós temos que antever e acompanhar as tendências, por outro lado. E dar respostas sempre felicitados, sem querer também. Muito desafio pela frente e muita oportunidade. Claro. O que me leva precisamente a considerar que o comércio local vive um momento de refinição, é uma percepção minha. Se concordar comigo, Carla, que fatores estão a moldar esse novo ciclo e como é que a rede Aqui é Fresco está a posicionar para liderar esse mesmo movimento? Aqui é aproveitar toda esta resiliência, mais a inovação que já está no core das nossas lojas, dos nossos empresários, a nível da marca Aqui é Fresco, e a partir daí adotar as novas tecnologias, porque aí está aí, e há muita coisa que nos pode vir a facilitar a vida, e, inclusivamente estamos a trabalhar para 2026 termos aqui uma integração de faturação, de folhetos, exatamente para conseguirmos libertar as lojas e os donos das lojas para terem mais tempo para fazerem outras coisas, e sempre com a garantia que não vamos perder nem por um lado a proximidade,
nem por outro lado a confiança. Tanto que o Aqui é Fresco tem um mote que é perto e de confiança, perto porque estamos perto das famílias portuguesas, por outro lado a confiança, porque geramos confiança no dia-a-dia. E a confiança não é só no preço, não é só na qualidade do sortido, é também no serviço que prestamos, no conhecimento que damos aos nossos clientes, no conhecermos o cliente pelo nome, que é outra parte muito importante, porque no fundo acabamos por estar ali, os donos das lojas acabam por estar ali todos os dias com o seu shopper, com o seu cliente, fazendo perguntas, vendo quais são as orientações, quais são as tendências, quais são os novos hábitos de consumo e a partir daí pegar neste mix e depois trabalhá-lo da melhor forma. E que lá está, que também aqui é importante a comunicação no ponto de venda. Nós achamos que todas as ferramentas que fazemos, a nível de comunicação, tanto o folheto como cartazes, os destacadores que vão para o linear, ajudam bastante o consumidor a fazer a compra e a compra às vezes até de impulso, porque às vezes acham que não precisam de um determinado produto em casa e com o destacador linear, com um preço competitivo, automaticamente acabam por aumentar o cesto de compra, que é também isso que nós tentamos fazer na Central, é motivar o shopper à compra e fidelizá-lo, que é outra parte muito importante, é a fidelização do nosso cliente à marca e à rede. E posso considerar que em 2025 a proximidade continua a ser o grande trunfo deste canal de comercialização. Eu creio que, por outro lado, existe conhecimento, alguma tecnologia, como já falamos, mas também eficiência e experiência de compra cada vez mais, Carla. Como é que se consegue conjugar, isto é uma perspectiva mais futura do que presente, propriamente, o ADN tradicional do comércio de proximidade, que são as pessoas, é o conhecer pelo nome, é o conhecer os seus fregueses, como costuma dizer, com as exigências do consumidor moderno. Não só o tecido empresarial dos aderentes do Aqui é Fresco tem vindo a rejuvenescer, estou em crer, como também os próprios clientes dos vossos aderentes se têm vindo também a atualizar. Como é que se consegue manter esta essência, Carla? Este mix de modernidade com tradicional é um trabalho que temos que fazer no nosso dia-a-dia e que é também muito através da formação e através do mindset, inclusivamente dos nossos empresários. Aquilo que se passa é, quando pensamos no novo shopper, que é um shopper mais informado, é um shopper às vezes mais novo, com uma tendência de faixa etária mais nova, não nos podemos nunca esquecer daqueles que são o nosso shopper já antigo, que vai muito mais vezes à loja, porque as pessoas mais velhas vão mais vezes à loja, com um cabaz mais pequeno, no entanto é muito assíduo. Portanto, temos sempre que trabalhar para estes dois shoppers. Por um lado, temos que ter a tal competitividade, tentamos sempre conseguir, através dos fornecedores parceiros, há campanhas exclusivas, algumas, e de preço equilibrado junto às grandes insígnias, isso temos conseguido, portanto aqui há um trabalho de parceria e de win-win, porque não nos podemos esquecer que qualquer parceria que temos no futuro, presente e futuro, tem que ser numa base win-win. Para nós conseguirmos ter algumas promoções, também temos de dar contrapartida, e a contrapartida é fazer este fluxo de distribuição geográfica que temos através da rede Aqui é Fresco, e por outro lado é estar muito atento à parte online. As redes sociais, porque temos bastante atividade na própria rede social, do Facebook, do Instagram, do LinkedIn, do próprio LinkedIn, o nosso site, que todos os dias está atualizado com receitas. Nós começámos a fazer na altura do Covid as receitas e continuamos, não vamos parar. Porquê? Porque no fundo é aproveitar um bocadinho aquilo que está no folheto para reinventar e ajudar as pessoas que estão a cozinhar a poder utilizar os produtos que estão no folheto, que estão nas lojas Aqui é Fresco, e reinventando um bocadinho aqui na parte da cozinha. Isto tudo, juntamente com a parte emocional, a parte de empatia que geramos na loja, de ser uma loja agradável, uma loja que as pessoas são simpáticas, que são envolventes, faz com que fidelize o mesmo shopper que é mais novo e que está aberto a mais experiências. Portanto, tentamos dar também essa experiência no ponto de venda. E esse shopper moderno que está atento a toda essa parafernália de ferramentas digitais que hoje a rede tem, também se vincula pela questão comunitária, ou seja, a noção de comunidade, Carlos, a noção de integração num meio, numa rua, numa freguesia, num bairro, é importante e é um ativo importante da vossa atividade comercial. É bastante importante, até porque normalmente é assim, os colaboradores são sempre pessoas locais, portanto damos emprego à comunidade. Acabamos também por desenvolver a economia local, porque quanto mais forte for a marca, também mais clientes vai ter, até de passagem, porque não é só os clientes habituais, como é os clientes que passam nas localidades, que têm que parar, que precisam de qualquer coisa, claro, acabam por ir às nossas lojas. Tudo isto, há um desenvolvimento das economias locais e nós temos esse aspecto que é o cariz e a distribuição geográfica que temos. Portanto, nós temos geograficamente, estamos em 17 dos 18 concelhos, portanto aqui é muito importante e às vezes em localidades que não há quase mais nenhuma insígnia, portanto operamos praticamente sozinhos
E é esta parte que é bastante importante para aquela localidade, para aquela freguesia, para aquela vila, para aquela aldeia. E é este apoio que nós damos, tanto de formação como depois das ferramentas de gestão e marketing, que faz da marca Aqui é Fresco uma marca com bastante identidade e com procura. Sem dúvida. Por outro lado, é a relação precisamente com os produtores locais e os circuitos curtos de abastecimento que se apresenta como uma das valências das marcas do comércio de proximidade que existem em Portugal, tais como o Aqui é Fresco. Como é que se consegue reforçar essa cadeia de valor quando, por outro lado, temos que maximizar compras integradas, folhetos, etc. Carla, é mais uma vez uma questão de equilíbrio, estou a querer. Aqui é assim, nós apoiamos muito os nossos associados, portanto a parte do Cash and Carry, os associados da Unimark que fazem a distribuição dos produtos às várias lojas. As rotas são muito bem definidas exatamente para haver aquela poupança e pensamos um bocadinho na parte da sustentabilidade e eficiência. Exatamente, portanto aqui ao haver estas rotas muito bem definidas, acabamos por abastecer vários pontos. Por outro lado, apoiamos também os produtores locais, exatamente porque a parte dos frescos, grande parte dos nossos clientes compra também aos produtores locais. Daí aquela questão anterior, que é o desenvolvimento da economia local, que é a parte importante também deste comércio de proximidade, é que é um comércio que vai vitalizar e continuar a prosperar aquilo que são os produtores mais locais. Depois é rentabilizar ao máximo este circuito, de haver produtores locais que abasteçam a loja e automaticamente o circuito é curto. Através do cash é a rentabilização da rota para conseguirmos distribuir a várias lojas. Portanto, temos aqui uma maximização a nível da eficiência e eficácia, sim. Vamos levar exatamente à questão da sustentabilidade, que é hoje um fator competitivo, mesmo nesta área de negócio tão peculiar e com um modelo de negócio tão particular. Carla, como é que as vossas lojas, ou o que é que a Central procura junto aos seus adherentes fomentar, em termos de sustentabilidade, seja na questão das embalagens, da energia ou também ao combate ao desperdício, que eu sei que tem sido uma bandeira particularmente sua, assim como da rede ao longo dos últimos anos? É assim, nós em termos de sustentabilidade é algo que nos preocupa. Não é moda, porque normalmente as pessoas falavam há uns tempos muito em sustentabilidade, mas depois praticamente o que era dito e o que era feito, às vezes havia uma grande diferença. Portanto, o Aqui é Fresco foi caminhando, tem dado espaços mais curtos, mais do que até gostaríamos, porque é um tema sensível, é um tema de futuro, porque efetivamente temos que todos olhar um bocadinho para a questão da sustentabilidade. O que é que nós fizemos? Nós primeiro foi tentar que as lojas todas optassem por sacos reutilizáveis, sacos de papel, abolindo um bocadinho aqui o plástico, embora exista, não vou negar, mas tentamos sempre... É incontornável, exatamente, mas conseguimos consciencializar muito a que todos os pontos de venda tivessem sacos de papel e sacos reutilizáveis, que depois aí está um bocadinho a própria educação do cliente, porque há clientes que ainda pedem o saco de plástico, há outros que já não, que já estão educados para a questão também da sustentabilidade. Por outro lado, a questão da energia, poupança de energia, através de vários fatores, nomeadamente painéis, em algumas lojas que seja possível, porque não nos podemos esquecer que a questão do Aqui é Fresco, temos aqui uma área de implementação e tipologia que às vezes é um bocadinho mais baixa do que a nossa concorrência. Portanto, nós temos muitas lojas de 100 metros, 150 metros, 200, e que às vezes a adoção de algumas medidas de sustentabilidade são mais difíceis. Por outro lado, é a parte de tentarmos ter um consumo consciente, a que as compras sejam feitas de forma consciente. Muitas das vezes, antigamente, havia uma promoção, todos corríamos para a promoção. Hoje em dia, com o mercado tão volátil, tão dinâmico, que hoje em dia uma promoção é boa, amanhã deixa de ser, devido também à concorrência, devido à outra força promocional que venha a seguir, automaticamente tentamos sempre que a loja Aqui é Fresco tenha uma compra consciente, de forma a não ter muito estoque, que depois tem os problemas das validades e depois vamos para o desperdício. Por outro lado, é conseguir arranjar aqui alguns operadores que existem no mercado, nomeadamente a Too Good To Go, os Unidos contra o Desperdício, para conseguirmos também minimizar o desperdício que temos dentro de portas. Portanto, aquilo que fazemos é, juntamente com a Too Good To Go, conseguimos vender alguns produtos no final do dia a preços mais baixos, exatamente para não irem para o lixo, desculpa a expressão. Claro. Que é isso que nós tentamos também minimizar, e isto tudo é com formação, é com, mesmo na própria convenção, tentarmos sempre ter os parceiros connosco para irmos falando, para irmos sensibilizando os nossos clientes e também os nossos associados. Em novembro deste ano, fazemos 2 anos que estamos com o novo escritório da Unimark, e aquilo que se tentou também foi, ao máximo, como temos muitas janelas, tentar diminuir aqui a energia, portanto o consumo de energia, mesmo pela questão da sustentabilidade por um lado, luzes LEDs, portanto todos nós temos no escritório
Quando o dia está claro é uma maravilha, porque ninguém acende luzes, claro. Só depois da anoitecer é que acabamos por ter a luz, e isto no fundo foi eficiência por um lado, menos consumo por outro, e pensando aqui muito na vertente da sustentabilidade. Claro, que é uma questão incontornável nos dias de hoje. Também, Carla, eu acredito que redes como a Q3 e outras concorrentes no mercado têm hoje um papel importante a nível da coesão territorial e numa perspectiva mais sociológica e socioeconómica, e assim como na revitalização do interior do país, falo do interior que geralmente está mais despovoado. Acredita que a vossa rede, a Q3, também tem tido um trabalho importante na revitalização ou na reocupação do interior do país? É uma questão também de coesão social e territorial, estou a querer. Certo. É assim, neste momento estamos a ver também alguns fluxos para o interior. Antigamente estava tudo muito no litoral, graças a Deus está a haver muitos fluxos para o interior, inclusivamente de imigrantes. Não nos podemos esquecer, porque efetivamente há aqui um fluxo grande de imigração e no interior já se nota mesmo esse fluxo, inclusivamente há algumas famílias que já vão morar para zonas que antigamente praticamente não se via imigrantes e que hoje em dia já se vê. E a lógica marca aqui a Freixo também ajuda a fazer essa tal coesão por um lado, a empregabilidade por outro. Sem dúvida. Carla, acredita que o futuro do comércio de proximidade passa por maior integração com o digital e que modelo imagina para essa mesma loja do futuro? Eu não quero saber demasiado sobre o vosso negócio, mas é uma pergunta que eu acho que tem que ser feita, ou seja, com todos os valores, com todo o ADN da marca e da rede que hoje aqui nos apresentou, o digital está aí a bater à porta. O que é que os nossos clientes pedem? Pedem-nos compras online, pedem integração digital de outros serviços, pedem-nos mais serviços digitais. Que pedidos é que lhes chegam à central? É assim, aqui houve um marco muito importante para a marca, que foi a tal convenção digital. A partir daí, esta formação a nível do digital, compras numa plataforma, compras online, que eles começaram a fazer, abriram muito mais... E que hoje é uma realidade na central. Já é uma realidade, na realidade a nível de convenção, portanto as nossas convenções sempre, a partir da questão do Covid, todas as nossas convenções são feitas as compras através do digital, portanto aquele volume de faturação que fazemos é tudo online, portanto já não há papel, já não há grelhas, já não há tabelas, não há nada, portanto é tudo feito no online, o cliente até pode ir já preparado com as suas compras, aquilo que quer comprar a determinado fornecedor, fazer logo até em casa, até à noite no hotel, porque a nossa convenção normalmente é 2 dias, portanto tem uma noite de hotel, na zona onde é feita a convenção, e o fornecedor acaba por ou acrescentar pela motivação e pelo negócio que está a fazer com o cliente mais algumas caixas, ou então valida a nota de encomenda preparada já pelo cliente. Portanto, já há aqui um mindset muito virado para a digitalização. Depois, por outro lado, a formação que temos dado a nível de sites, a nível de redes sociais, praticamente as nossas lojas quase todas têm redes sociais. Tanto Instagram como Facebook, não tanto o LinkedIn, porque isto efetivamente é muito mais para o consumidor, é muito mais para o cliente. Temos mais no Instagram e no Facebook, as nossas lojas já estão preparadas para isso. E aquilo que nos têm pedido é ferramentas de gestão, ferramentas digitais para poupança de tempo. Aqui o muito importante para eles é, como há aqui o abrir de loja mais o fecho, temos aqui uma janela horária bastante extensa, não nos esquecendo das compras, que têm que ser feitas antecipadamente para conseguir repor, são lojas pequenas, com poucos colaboradores, portanto automaticamente temos também a questão da reposição. Tudo o que seja ferramentas para diminuir este tempo, tornar mais eficaz o seu dia-a-dia e com maior eficiência. Isto é um pedido feito pelos nossos clientes e é aqui que nós temos estado a trabalhar cada vez mais, tentar ver que ferramentas é que ainda conseguimos incluir naquele pacote de serviços que já damos, quando o cliente adere à rede, de forma a maximizar o tempo do seu dia-a-dia, para haver aqui uma preocupação sempre com a parte da relação, do conhecimento e das novas tendências, porque não nos podemos esquecer que isto há uma tendência, há novas tendências a aparecer, há novos hábitos de consumo, há novos clientes, até com a questão de imigração, o sortido em determinadas zonas tem que ser ajustado e tem que ser alterado, porque não dá para ser um sortido estanque. Por isso é que nós temos aqui, não temos um sortido tronco comum, temos um tronco comum naqueles produtos AS que todos temos que ter, mas depois o complemento sortido é feito localmente, com a economia local, porque temos a broa, o queijo, aqueles produtos que são consumidos em determinada zona geográfica. E a título pessoal, Carla, como é que é para si liderar uma estrutura tão diversa, onde coexistem centenas de empresários independentes com as tais idiosincrasias, as tais realidades muito distintas a nível nacional? Isto traz uma pluralidade de inputs por um lado, mas eu creio também uma myriade de desafios por outro. Certo.
Isto aqui é um desafio diário, foi aquilo que eu disse ao Bruno logo no início. A minha vida profissional é um desafio quase diário. É assim, em termos de Unimark, todos os nossos associados são bastante diferentes. No entanto, eles têm o mesmo propósito, que é ajudar o comércio de proximidade e a torná-lo cada vez mais viral, por um lado, e mais dinâmico e competitivo, por outro. Portanto, aqui o que temos que é que uma escuta sempre ativa, que é muito importante escutar, ver quais são as necessidades dos nossos associados, isto falando em nome da Unimark, contribuir positivamente para as boas negociações, para a boa competitividade, não nos esquecendo nunca da rentabilidade, porque aqui é um ponto muito importante, é a rentabilidade, porque às vezes não é ser só competitivo, ter produtos bombásticos e a preços bombásticos e depois esquecermos da parte da rentabilidade, portanto aqui a rentabilidade é super importante, e depois é ter sempre as parcerias certas ao nosso lado. É muito, muito importante contar sempre aqui com a ajuda dos nossos fornecedores, numa ótica win-win, sempre com contrapartidas, mas nós isso a nível tanto do Unimark como aqui é Fresco, temos aqui uma panóplia grande de contrapartidas que podemos dar aos nossos fornecedores, exatamente pelo dinamismo que nós temos, tanto na marca como na própria central. Portanto, a marca acaba por ter 24 folhetos, além dos folhetos temos a convenção que fazemos todos os anos, temos a revista que fazemos 2 vezes ao ano, temos o site que todos os meses tem 2 fornecedores patrocinadores que coloca as suas publicidades, que podem ser linkadas diretamente à marca, podem ser linkadas à página do fornecedor, aquilo que o fornecedor quiser. Portanto, temos aqui uma mão cheia de inovações, de situações que geram aqui estas contrapartidas boas para o fornecedor, para a sua divulgação, para a distribuição do produto através dos nossos folhetos e depois através das redes, porque a própria rede também vende o produto que está incluído no nosso folheto. E pode-se considerar nesse sentido que a cooperação e a partilha de conhecimento, não só entre os associados, mas como também na central, os associados, os aderentes e os fornecedores, é parte do sucesso coletivo da rede, Carla? É, sem dúvida alguma. Este mix de fazermos aqui estas parcerias, estas integrações de parcerias vai fazer com que a rede continue a ter o seu sucesso, a sua identidade, a sua notoriedade e a sua história, porque no fundo 14 anos é um marco e é um marco para todos, tanto para os associados como para os clientes, como até para os próprios fornecedores, porque também é bom eles sentirem que estão a apoiar uma rede que tem sucesso e, por outro lado, também nos leva aqui a trabalhar um bocadinho com a tal paixão diária, que é aquilo que está por base, porque acho que quando trabalhamos com paixão tudo é muito mais fácil, não trabalhamos por esforço, tudo sai naturalmente e isto tudo gera aqui o grande sucesso que temos tido. Ainda com muito trabalho pela frente, atenção, eu tenho noção que temos aqui um trabalho gigante pela frente, até porque infelizmente as lojas não estão todas identificadas, portanto ainda temos esse trabalho para fazer, que é identificar as lojas todas, com a nossa imagem cooperativa, porque nem todas as lojas estão identificadas, e este trabalho que lá está, que tem que ser feito pela central, dando aqui apoio muito aos nossos associados da Unimark, e que por sua vez quem promove destes associados, nem todos têm o Aqui é Fresco, atenção, há associados da Unimark que não têm, mas os que têm, é arranjar ferramentas para que eles motivem e consciencializem os nossos clientes, que é muito importante esta identidade corporativa, esta imagem de loja, exatamente para que naquela região, naquela localidade, quem passe perceba, está aqui uma loja Aqui é Fresco. Carla, e olhando para o futuro, e temos quase a chegar ao fim desta nossa agradável conversa, eu já não digo a próxima década, que é impossível fazermos previsões de longo prazo, mas o futuro imediato, que visão tem, e a direção da Unimark também obviamente incluída, mas para a Unimark, para a rede Aqui é Fresco, o que será a transformação preventiva da rede? Olhando para tudo que nos escreveu aqui hoje, para a dinâmica, sólida, que inspira confiança, que faz-os acreditarem também, creio que há um antes e depois do que hoje revelado Aqui é Fresco, mas a minha pergunta é, transformação preventiva, os próximos anos imediatos do futuro de crescimento da rede? Uma coisa é certa, garantidamente vamos continuar com o sucesso que temos tido até agora, até que aqui há 2 pontos importantes que eu ainda não falei, nomeadamente a humildade, porque nós acabamos por ter aqui alguma humildade incutida, tanto através do retalhista como dos associados, como através de nós na central. Sabemos o posicionamento que temos no mercado, mas queremos ser uma marca ativa nesse mesmo mercado e temos feito o mercado revolucionar, um mercado de proximidade com maior identidade do que havia no passado, porque antigamente as lojas de proximidade eram lojas vistas como mais antigas, mais careiras, não se via este dinamismo e hoje em dia é tudo muito dinâmico e o Aqui é Fresco faz parte desse dinamismo, juntamente com outros players que estão no mercado, inclusive no canal de proximidade. Nós, a nível de Unimark,
Aquilo que queremos é continuar a ser cada vez mais fortes e a união da cooperativa também faz aqui a força. Portanto, acabamos por ter aqui, por um lado, a escala, por outro lado, as negociações conjuntas, por outro lado, dar, inclusivamente, tudo isto a todos os nossos clientes, que é a competitividade, a confiança, o dinamismo e todos os materiais necessários no ponto de venda a nível de marketing. Por outro lado, a nível da tal liderança preventiva, aqui é muito importante a antecipação, é estarmos muito atentos àquilo que vai ser o mercado, todas estas alterações que estamos a ter, e nós estamos a sentir bastante, foi a questão do Covid, a seguir da guerra, portanto, há aqui uma série de guerras, que agora já são guerras, temos que estar sempre muito atentos quais são as tendências, como é que o mercado se está a posicionar, como é que o shopper se está a posicionar, e o próprio fornecedor, porque aqui também é muito importante estarmos alinhados com aquilo que é a estratégia dos vários fornecedores, nomeadamente o top 20 fornecedores, porque têm as suas marketing, têm as suas inovações e isto também é um mercado muito inovador. Há sempre muita inovação. E este é um canal onde a inovação é bem acolhida, é bem absorvida pelos aderentes e pelos consumidores, Carla, ou seja, o comércio aproximado também é um bom canal para escoar produtos inovadores dos fabricantes? É até pelo cariz que tem a nível geográfico, portanto aqui a distribuição é toda muito mais rápida, através dos nossos 650 pontos, acabamos por colocar no folheto, chegamos a 200 mil famílias, 300 mil, depende da quantidade de famílias que existem nas localidades onde temos as lojas, portanto aqui a distribuição é rápida, é eficiente e para o fornecedor a inovação chega muito mais rapidamente em algumas localidades que através de algumas insígnias maiores não chegaria porque não existem. Isso é, sem dúvida, uma vantagem E é aqui o competitiva. nosso grande trunfo, sem dúvida alguma. Carla, para concluir, se pudesse resumir entre as palavras o propósito que move a si, título pessoal, neste projeto, quais seriam e porquê? Aqui é muito importante a união, a partilha e a paixão. A união porque está no ADN por sermos uma cooperativa, portanto aqui é unir forças para conseguirmos combater os desafios e olhar muito mais. E as assimetrias, diria eu. Exatamente. E as oportunidades que temos, porque existem muitas, porque mesmo em anos muito desafiantes, às vezes que o mercado está aqui muito instável, que é o que sentimos agora em 2025, há sempre oportunidades, basta estarmos atentos e basta tentarmos logo munir forças para conseguirmos concretizar aqui algumas situações que vamos ver em breve concretizadas. Por outro lado, a partilha, porque aqui é muito importante irmos partilhando, mesmo esta nossa conversa, há de nascer aqui garantidamente novas ideias, portanto as partilhas geram as novas ideias, geram as novas oportunidades, novamente, e geram a mais conhecimento. E quanto mais conhecimento tivermos, mais sucesso teremos também. E depois a paixão, porque no fundo é uma frase que eu costumo dizer, nada na vida se faz sem paixão e sem amor, porque está na base de tudo. E quando o temos, e quando trabalhamos com isto, automaticamente tudo é fluido, tudo se faz com naturalidade, com autenticidade, que é outra coisa que nos caracteriza, é sermos autênticos. E é uma parte que eu acho que é bastante importante, é com isto tudo depois dinamizarmos o comércio de proximidade, porque no fundo é o nosso ADN diário. É tentarmos ter uma marca forte, uma unimarca forte, e que seja reconhecida no mercado e que continue a ser. Portanto, daqui a 10 anos garantidamente estarei cá novamente. Se não for eu, há de ser alguém que sim, que é bom sinal. E há de ser alguém em meu nome, mas garantidamente que a Unimark vai continuar a ser forte e a marca cada vez vai ter mais força, mais notoriedade, mais reconhecimento por toda esta resiliência, por toda esta autenticidade que tem ao longo destes anos e que são fatores que nos caracterizam. 2026 será mais um ano desafiante, sem querer, mas apontam uma vez mais ao crescimento. Nós em 2026 temos 2 marcos, 30 anos do Unimark, 15 anos daqui a Fresco, portanto vamos estar em festa o ano inteiro. Por um lado, através da Unimark são 30 anos de história, 30 anos de reconhecimento, é um grande orgulho para quem trabalha na Central, termos aqui uma cooperativa com 30 anos, porque praticamente não há cooperativas vivas em Portugal, portanto isto é... E nós temos a única cooperativa ativa também viva, temos um associado que também é uma cooperativa e que é o único também no mercado, portanto isto tudo são fatores de grande orgulho. E por outro lado, 15 anos de uma marca que foi lançada numa altura de grande crise, e conseguiu ser lançada, conseguiu ser desafiada, desafiou tanto associados como fornecedores, e para o ano fazer 15 anos também é um motivo de grande orgulho e de festa, porque vamos tentar ter sempre aqui um ano muito ativo na parte de dinâmicas, vamos tentar sempre ter aqui um grande dinamismo o ano inteiro, e fazer coisas também diferentes, porque às vezes não fazermos mais do mesmo e causarmos aqui também algumas, por um lado, surpresa aos clientes,
tanto shopper como o próprio retalhista, como por outro lado ao próprio fornecedor, porque trazemos aqui outra dinâmica e algumas diferenças no mercado para causar aqui a fidelização e mais vendas, que é aquilo que também nos move, é tentarmos criar ferramentas de fidelização exatamente para chegar mais facilmente ao shopper. Exatamente. E vamos relançar, agora já aproveitando para 2026, vamos fazer aqui um relançamento do nosso próprio cartão de fidelização. É uma ferramenta importante, é uma ferramenta que lançámos há 3 anos, mas está na altura de fazer aqui um relançamento exatamente para mostrar a força que é o cartão e uma ferramenta tão importante para fidelizar os clientes às nossas lojas, porque traz a recompra, portanto, obrigatoriamente o cliente, para descontar aquilo que tem em cartão, tem que ir novamente ao ponto de venda. Portanto, tudo isto vai fazer com que o fluxo da loja seja maior e que seja maior, no fundo, a faturação no final do dia. Muitos e bons motivos, seguramente, para quando andamos a falar da rede aqui é Fresco. E eu acredito que, apesar de tudo, e com esses planos ambiciosos de crescimento e coisas efemérides para assinalar, há algo que é incontornável na rede e não será seguramente esquecido, que é o fator humano. Aqui o fator humano é super importante, até porque estamos em algumas zonas regionais com a população muito envelhecida e aquele momento da ida à loja do Aqui é Fresco é um momento de conversa, um momento de partilha, um momento de apoio, um momento até de ajuda, porque acabamos também por ajudar muitas comunidades mais envelhecidas que estão ali perto das nossas lojas e é um fator ultra importante, por isso é que está no nosso ADN, também o apoio à questão humana, da responsabilidade social, que é outra vertente que nós temos, é ajudar as economias locais, até aquelas pessoas mais carenciadas, famílias mais carenciadas, através de apoios que nós damos, através da FAM, através da Fundação do Gil, através da ReFood, conseguimos aqui agregar uma data de produto para ser entregue e ajudar as famílias mais carenciadas e localmente a própria loja muitas vezes também ajuda. Portanto, temos este fator humano muito vinculado, que está muito no nosso ADN e que nos move também, que não é esta parte só da modernidade, é aquela parte do tradicional e do apoio que nós damos à população que vive perto das nossas lojas. O chamado pequeno grande comércio, neste caso. Certo. Carla, muito obrigado por ter vindo e ter aceitado este nosso desafio uma vez mais. Muito obrigada, Bruno. Foi uma grande oportunidade e um grande desafio também estar aqui ao lado da Grande Consumo. Obrigado, Carla. O comércio de proximidade é há muito uma parte essencial da identidade portuguesa. Hoje, mais do que nunca, estas lojas representam mais do que pontos de venda. São pontos de encontro, de confiança e de continuidade entre gerações. A conversa de hoje com Carla Esteves, diretora executiva da sociedade Aqui é Fresco, mostrou-nos como a união e a cooperação podem transformar um setor fragmentado numa verdadeira rede de valor, moderna, sustentável e cada vez mais próxima das pessoas. O futuro do retalho local está a ser construído com base na autenticidade, na tecnologia e no propósito, e é essa capacidade de evoluir, sem perder a essência, que faz do comércio de proximidade uma das histórias mais inspiradoras destes 20 anos de grande consumo. Obrigado por nos acompanhar nesta viagem. Até breve e continue connosco a pensar o futuro.